Fala galera, canal da FR. Então hoje eu vou apresentar algumas propriedades dentro do MVC para corrigir alguns problemas que... não problemas, né? Mas umas melhorias que eu precisei implementar dentro de um fonte. Porque, cara, eu criei as telas em MVC para eu mesmo operar nelas e eu fui fazendo do jeito que dava, sem se preocupar, mas quando eu fui passar para um outro usuário, foi uma melhoria que foi necessária, né? E às vezes pode ser que ajude aí a galera que já está acompanhando todos os conteúdos aí que tem, né, no canal com MVC e tal. Então essa tela é aquela tela que a gente já usou num vídeo passado, inclusive eu vou deixar aqui em cima na sugestão, que era o envio de e-mail, né, daquelas classes T-Mail Message e T-Mail Manager, mas a gente não entrou na tela para ver as premissas que tinham, né, da construção dela, né, modelo X em MVC. Então agora eu vou mostrar ela e já tem também toda a situação do envio de e-mail. E agora vamos colocar também essas propriedades para vocês verem. Bora lá! Então esse aqui é o nosso fonte, né, já diretamente construído em MVC. A gente seta o browse, né, eu não vou ficar passando com tanto cuidado aqui, porque a gente já viu muito sobre isso, né? Então aqui eu adicionei as legendas, que praticamente é tratado como um filtro, né? Então você vê que na verdade ele é um filtro, tá? Porque na tela a gente vai até ver, ele fica um filtro. Na verdade eu não vou mostrar essa parte porque tem aquela porra dos nomes dos caras que eu tive que cortar no outro vídeo e tal, uma trabalheira. Mas ele fica um filtro, né? Em cima assim, você clica, né, na lateral dele, filtro, e você seleciona essas condições e ele já filtra no browser só quem vai atender essas condições que ele está aqui. Então, por exemplo, eu quero férias vencidas como sim, férias agendadas não, dias de férias igual a 0. Então o cara tá com a férias vencida, mas não está agendado. Ó, tá até escrito aqui, ó. Tá vendo? Férias vencidas sim, férias agendadas sim, saldo de férias maior que 0. Então falta dias para ele marcar. E assim vai indo. E quando você clica nessa condição, ele vai filtrar só quem atende essas coisas. Então ao mesmo tempo que ele cria uma legenda, ele já faz o filtro. Então já fica bem interessante essa condição. Criei aqui em minha tabela como quem seria o pai, né? Essa tabela customizada. E o que acontece aqui é que ela é o browser, e a partir dela a gente criou o menu def com as condições padrões, né, do MVC, visualizar, incluir, alterar e excluir, e já passamos, né, o menu. Na model setamos ele como pai, né? Aqui você vê que não tem tanta tabela, né? A gente está trabalhando em 3 tabelas. Na verdade é uma modelo 3, né? Não modelo X. Uma modelo 3, mas a gente tem esse outro aqui, que é uma modelo X, que tem 4 tabelas, e também a gente vai dar uma olhadinha nela, para vocês verem a situação. Quando você está dentro da rotina do MVC, com essas tabelas abertas, então você clicou em incluir, alterar ou excluir, e você está manipulando 3 tabelas, ninguém mais acessa a rotina, tá? Porque essas tabelas estão travadas pelo seu usuário, né? O que faz sentido, porque você está na tabela, né? A tabela está aberta para você, com todos os registros dela. E isso também faz com que carregue um pouco na memória do computador, porque está tudo em memória, né? Ele trouxe tudo ali na tua tela e ele está alocado, eu pelo menos consegui visualizar dessa forma, ele está alocado na memória. Conforme você vai deletando, você está deletando linhas do grid, ou do browser não, mas do grid, entendeu? Você está deletando linhas do grid. E a partir do momento que você está deletando, e não estamos falando aqui na situação de você ter o field, né? Esses add fields aqui você não seleciona, mas quem você jogou no grid, que nem aqui a gente jogou 2 tabelas no grid, SRF e SRH.
Quem está setado no grid, você não exclui, você está ali, você está excluindo a linha do grid. Quando você confirma, é que ele vai fazer essa exclusão na tabela. O mesmo na inclusão, você está incluindo linhas no grid. Quando você confirma, é que ele vai incluir essa linha no banco, né? Então tudo isso fica alocado na memória. Se é uma rotina muito monstruosa que você tem, a gente tem algumas aqui que carregaram demais a memória. Inclusive para trazer na tela as informações demorou demais. Então não se torna tão... não se torna tão funcional, entendeu? Você cria, mas ela não é tão funcional, dependendo do nível de informações que você quer trazer. Mas dependendo do nível de informações que você precisa, ela é sim necessária, né? Porque você traz 6 tabelas. A gente já mostrou, acho que em alguns vídeos isso, né? Que a gente tem uma tabela uma rotina de painel tributário, né? E essa rotina do painel tributário, ela está manipulando o SF4. Eu nem vou saber quais são as tabelas hoje em dia, porque realmente faz muito tempo isso. Mas, assim, são tabelas que carregam, né? Bastante. Porque essa daqui ainda nem tanto, porque ela acaba trazendo informações de tabelas que não tem tanta informação nela. Isso também ajuda muito, né? Se você tem alguma tabela que não tem tanta informação, mais rapidamente ela vai carregar. E o que acontece aqui é que você, nesse painel tributário, nesse caso, eu nem vou saber, tá? Para precisar quais são as situações. SF4, né? Porque está com ATs. E aí você tem os estados, exceção fiscal, tinha muita TES inteligente, tá vendo? Então aqui você tem várias tabelas juntas, né? Conforme você vai alterando, ele vai mudando ali, né? As outras coisas. Aqui não tem produto nenhum cadastrado, então tá quebrada, né? Só para mostrar a estrutura. E você viu que ela foi rápida, mas porque não tem tanta informação. Se tivesse diversos produtos cadastrados, seria diferente, né? A história. Então aqui, por exemplo, nós estamos dentro do meu usuário. Apaguei os e-mails, tá? Se alguém precisar me mandar um e-mail, cara, sem novidade, é felipe.pelissari@gmail.com. Mas eu mando nesse e-mail e algumas pessoas eu vejo que tá pedindo fonte, né? Cara, tem como você colocar a fonte, mas eu vou mandar a fonte por onde, cara? Então aí dá uma chegada. O que acontece é isso aqui, cara. A tela, ela é aqui em cima como field, né? Algumas telas, que nem aquela outra lá, eu deixo só grids. Então eu deixo a parte do field como 0. Eu entendo que não tem por que mostrar de novo, porque essa informação aqui nada mais é do que a browse, só que aqui na tela, né? Então tem tabela que eu não tenho por que colocar isso. Aqui eu coloco porque eu preciso manipular algumas informações. Então eu coloco. E aqui, por exemplo, assim, estamos aqui, acho que essa daqui é a SRF e essa daqui é a SRH. Então eu estou nessa linha e eu venho aqui, eu quero incluir um período de férias. Então eu vou aqui e eu coloco, sei lá, cara, de hoje até o dia 20. Tá? Só para a gente ver o que estava acontecendo. Então eu já trago aqui preenchido que eu tenho 8 dias de férias e eu quero colocar um outro período. Olha como é que ela traz. Isso aqui é o padrão. Isso é o padrão MVC. Ele traz um grid zerado. Cara, se eu catar e for colocar essa informação aqui, um usuário comum, convencional, que não está tão afim de trabalhar assim nessa tela, vai reclamar. Então, porra, cara, aqui eu vou ter que fazer 30 menos 8. Porra, cara, puta trabalheira, mano. Eu vou ter que colocar aqui 22, cara. Né? Oh, nossa, que trabalho, hein, velho? Porra. Né? Parece que o cara nunca mexeu em porra nenhuma na vida, que caralho. Mas tudo bem. É uma melhoria, né? Então aí eu fui buscar esse conhecimento para trazer essa informação preenchida, cara. Para o camarada não me encher o saco e também não fazer cagada, tá? Isso também é muito importante, cara. Porque o que acontece é o seguinte, cara. A gente não sabe quem é que está manipulando o sistema, né? Deu uma arrumadinha na câmera. Então a gente não sabe quem é que está manipulando o sistema. Então às vezes é um camarada
que tem um conhecimento, tá com uma atenção ali boa. Tem gente que não, cara. Então, às vezes você prevê e você tentar reduzir os erros é melhor do que você soltar, né, tudo na mão do cara. Então a gente tem essas condições aqui e vamos fazer de novo o que a gente tinha proposto lá. A gente está com de férias do dia 13/7. Ô, caralho, aí. 13/7. Falando em erro do sistema lá. Até o dia 20. Virgem, mano. 8 dias. Agora aqui vamos ver como é que ele vai se comportar. Ah lá. Ele já trouxe tudo preenchido, tá vendo? Só deixando aqui... Só que assim, aqui o cara altera, né? Eu poderia colocar nesse caso aqui o campo na tabela SRH como um campo que o cara não mexe mais. Eu poderia fazer isso, né? Essas tabelas aqui são tabelas padrão, é muito importante lembrar isso. São tabelas padrão lá do SIGA GPE, que se você faz o uso do SIGA GPE, o módulo, talvez não seja legal você manipular ela dessa forma aqui. Eu estou manipulando aqui porque eu só faço um controle de dias de férias, totalmente à parte do que tem lá. A gente não tem cadastro nenhum no SIGA GPE. E eu não tenho nem interesse em ter, na verdade. Porque a folha é feita por uma outra equipe, num outro sistema, que não vem ao caso. Então não tem por que eu ter isso. E aqui, cara, a gente vai observando que ele vai trazendo sempre preenchido, já considerando a linha anterior, tá? Então, aqui é importante você lembrar o que? Quando você está na linha 2, ele considerou a linha anterior. Mas em qual momento que isso ocorre? Vamos ver se a gente consegue mostrar isso. Porque o meu VS Code aqui está esquisito, cara. Eu não estou conseguindo debugar. Opa! Subiu. Vamos ver se nós conseguimos voltar para o módulo financeiro. Beleza. Então aqui, cara, aí o que acontece? Quando você entra na Model, é onde a mágica acontece, inclusive nessas próprias linhas que eu estou com elas aí já mostrando para vocês, que é o Set Property. Esse Set Property, cara, esse Model Field Init é aonde você vai chamar alguma informação. Então você vê que eu peguei a mesmo fonte aqui, inclusive até o mesmo nome, né, praticamente. Repassando aqui, só continuando, a gente adicionou aqueles dois grids, né, que eu mostrei. Fez os relacionamentos, sempre do pai com o filho. E aí a gente tem o filho com o neto, né? Então assim, sempre cruzado, né? E beleza, setamos a view. Aí aqui a gente colocou, no caso, trazendo, né, o field, né, na parte superior com 40% da tela, e o bottom up, que eu coloquei o primeiro grid e o segundo grid no bottom down, né? A estrutura seria mais ou menos essa né, lógica aqui. Se eu quisesse tirar, eu colocaria isso daqui como 0 e não mostraria, mas eu teria que trazer ele, tá? Eu tenho que trazer ele ainda assim na tela, eu tenho que trazer ele nessa amarração na view, porém eu coloco ele como 0. E aí eu consigo fazer isso. A gente tem aqui o tamanho das colunas, né, tal, toda essa estrutura. E aqui eu faço aquela amarraçãozinha para remover os campos, né? Então eu deixo aqui eu deixo só os campos que eu quero, né, nas tabelas, para trazer no grid, para não trazer aquela caralhada de campo que tem na tabela. E aqui começa a brincadeira, cara. Então o que eu queria mostrar para vocês é exatamente aqui, ó. Eu vou trazer esse daqui que eu acho que ele é mais interessante e a gente já consegue ver a lógica de todos eles, tá? Então vamos lá, eu vou trazer aqui na tela, clicando nesse campo, e eu vou clicar para baixo para ele parar no nosso breakpoint. Olha lá, parou. Então o que acontece, como eu estava falando para vocês, qual que é o momento que ele chama? Então eu ainda estou na linha 1, ele não acrescentou a linha 2, então eu ainda estou na linha 1, e esse é o momento.
Então, quando a gente pega essa função aqui, ó, o model grid, primeiro a gente joga no model pad, o model activate, ok? A gente joga no model grid para pegar o modelo que a gente quer, que é a SRH, que seria esse cara aqui, tá? Nós queremos esse cara aqui, esse grid. E esse grid é o SRH detail, tá? Então eu joguei no model grid. Aí eu estou catando o nline e jogando numa variável. Aí eu vejo aqui qual que é a linha que eu tô, a linha 1. Setei algumas outras variáveis aqui que é o que eu preciso. Então, quando eu vou fazer dentro desse cara, é simplesmente o que? Get value. Muito simples, cara. Vou pegando o model, né, que a gente já setou aqui, o campo que eu quero lá dentro desse model e a linha que eu quero. Então, você observa que eu vou trazer e vou retornar da função lá o resultado que eu quero para preencher no campo que eu quero. Então vamos lá, nós estamos no FPGD3. Né? A gente parou nesse cara, ó, FPGD3. Então eu vou preencher no RH de fervem, ok? Eu vou preencher nesse campo dentro dessa estrutura da model, entendeu? Não é tão complicado, né? Aí eu vou fazer, que eu vou pegar esse cara, quem que é esse cara? 30, que eu tô aqui, ó, é esse cara aqui. Então eu já peguei ele, RH de fervem, que é onde eu inclusive eu vou preencher na linha de baixo, né? E o nfim, o de férias, que seria esse campo aqui, que no caso, dias férias, que está zerado. Ele vai me retornar inclusive 30, né? Porque eu não preenchi nada. Aqui ele vai entrar como 0 e o new vai ser 30. Quando eu der um F10, ele vai criar a linha para baixo. Com o mesmo período, obviamente. O que você observa, cara, é que ele fez isso em todos os caras. Só que assim, que nem eu falei para você, qual é o momento, né? Nos outros fontes, por exemplo, eu chumbei a linha. Porque, cara, eu entendi que não precisava. A bem da verdade, o que acontece é o seguinte. Na primeira linha, eu tenho que estar... Ele vai estar na primeira linha, então ele vai trazer. Ele poderia até continuar desse jeito, mas eu entendi que eu vou chumbar a primeira linha, porque é a primeira linha que ele traz preenchido, porque essa linha está na tabela. Essa linha está na tabela, ela existe fisicamente na tabela, por isso que ela veio preenchida com os dias de férias zerados e o período zerado, mas ela existe na tabela. Essa daqui, ela vem desse jeito todo em branco porque ela não existe na tabela. Eu estou acrescentando um registro novo, que está em memória ainda, nesse momento. Então, eu vou colocar elas só no grid, para depois eu salvar, né? Tá vendo que ele está ainda na tabela. Então, esse é o momento que ele chama na nossa função aqui de colocar o setProperty. Dentro dessas estruturas aqui, a gente tem mais algumas outras, que nem além do field init, a gente tem, por exemplo, MVC view ordem, que nem eu usei nesse outro fonte, que era simplesmente para ordenar dentro do fonte. Aqui a gente tem um fonte que tem o... A gente tem o fonte que trabalha com o período, né? Então a gente tem aqui também MVC, você vê como ele dá fica mais lento, ó. E como ele carrega um pouco mais dentro do app, que é o slave que eu tô aqui, ó. Ó, você vê como ele cai aqui, você viu como é que o CPU caiu? É isso que eu falo para vocês. Então aqui o processamento e olha que não é uma tabela tão hostil, tá? Mas é isso.
Então, o que acontece aqui é o seguinte, a gente tem... Aqui eu não tenho field. O field é CTG, mas ele está oculto aqui. Ó. Se a gente for lá no fonte, na view, ele vai estar como 0. Ó. Cadê ele? Aqui. Tá vendo? Eu setei ele, porque é a CTG, não tem porque eu trazer a informação dela repetida, né? Eu setei ela como 0. E ele ordenou para mim aqui pelos códigos de cliente dentro da AM, que é o número do contrato. Ó. Então eu tenho as despesas, aqui ele me soma o total das despesas que o cara lançou aqui. E aqui a gente vai transitando entre as tabelas, que é esse o caso da gente ter a construção do MVC, ela é boa por conta disso. Ele carrega a memória, se tiver muita informação, sim, cara. Mas aqui dinamicamente, ó, eu não preciso entrar na tabela. Imagina que você tivesse, por exemplo, o cadastro de cliente. Você quer fazer uma visualização para fazer uma alteração. Se você tivesse que sempre fazer uma alteração no cadastro de cliente, vou colocar uma situação que é totalmente aleatória, mas que não, só para tentar ilustrar a situação. Se você tentasse fazer a alteração em todos os clientes, alguma coisa ou outra, você teria que toda vez entrar em todos os clientes, cara. Então você teria que sair, alterar, esperar ele carregar na tua tela e alterar, confirma, ele vai fechar, vai para o cliente de baixo, altera e vai fazendo isso toda vez. Aqui você já traria todo o cliente preenchido, que é o caso aqui, entendeu? Aqui é a SA1, cara, ó. Trazendo a SA1 nossa aqui e está trazendo totalmente preenchido. Então assim, eu consigo dentro desse grid alterar a AM se eu precisar, alterar essa tabela, que é uma tabela customizada, SA1. Então, assim, ela tem uma situação dinâmica muito maior. Né? Eu consigo fazer as interações nas tabelas muito mais fácil e rápido, porque eu estou totalmente aberto, já está tudo aberto ali. E o que acontece, cara, quando você, que nem eu falei para você, né? Por isso que às vezes é interessante você analisar, porque às vezes você tem algumas particularidades, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a gente vai abrir a mesma reembolso de despesa, a mesma rotina. Clicando em visualizar, ele vai abrir. Ele demora para carregar, né? Mas ele está fazendo o carregamento. Por que, cara, isso? Porque eu não vou fazer alteração nenhuma na tabela. Eu só estou visualizando. Então, tanto faz. Por outro lado, cara, se eu for pedir para alterar... O filho da puta vai deixar? Olha lá. Ele não deixa. Ele não deixa eu fazer. Porque estava em edição de outro usuário. Entendeu? Mas visualizar, você pode visualizar. Então, essa é a lógica do MVC. Beleza? Rapaziada, eu acho que era só isso que eu tinha para trazer. Dentro desse outro fonte aqui, a gente tem as validações, mas elas são basicamente iguais. A única coisa aqui que muda é nesse cara aqui, ó, despesa honorário 2 e na despesa honorário 1, você quer ver? Vamos ver aqui, voltar aqui nele aqui. Nota para cima. Que eu tô acessando, né? Eu não estou acessando o mesmo modelo, né? Aqui a gente tinha, não sei se vocês se recordam, mas o último grid, que era SRH Detail, é o grid onde eu estou posicionado. Ó, eu estou querendo preencher um campo desse próprio grid com uma informação da primeira linha do mesmo grid. Então, aí eu estou acessando o mesmo grid aqui, ó, SRH Detail.
Estou pegando um campo anterior e preenchendo dentro do mesmo grid. Aqui eu estou preenchendo um grid, né, que é esse grid aqui, com informações desse grid aqui, que é o AAM. Aqui é a tabela AAM e aqui é SZG. Então, você observa aqui que eu estou preenchendo esse campo da SZG com informações do outro grid, mas a estrutura é a mesma, cara. Eu vou acessar a estrutura do grid e trazer e pegar o campo dentro desse grid da linha que eu quiser. Que no caso aqui é a linha que eu estou posicionado. Eu estou na linha... não estou debugando, né? Então não vai aparecer porra nenhuma. Mas a gente pode trazer aqui alguma coisa só para nós ver aqui. Vamos ver. Olha lá. Qual linha que eu estou da AM? 15. Entendeu? Aqui eu não posso chumbar, porque senão ele vai trazer informação caralhada, toda cagada. Mas aqui eu trouxe, ó, e qual que é o código do cara? Ele ainda não trouxe, mas ó, eu vou pegar o código do cliente, que seria esse código aqui. Na verdade, não é esse cara aqui. É um outro campo que não está nesse grid aqui. Então você vê, você acessa qualquer informação dessa tabela. Ó, 24. Porque aqui é o cliente, que é o cliente de entrega. Não é o CodeCli, e ele ainda assim acessou. Mas por quê? Eu removi do grid, mas a tabela está aberta. Por isso que você não consegue fazer alteração nela, né? Porque você está dinamicamente mexendo nela a qualquer momento. Inclusive é o que está acontecendo. E aqui, ó, eu estou trazendo o cliente 24, mas a mesma coisa está funcionando em todos os caras aqui, cara. Eu estou trazendo, ó, a loja, eu estou trazendo, ó, o cliente de entrega, que efetivamente é esse cara aqui. Eu estou trazendo a database que eu quero, eu estou trazendo... Na verdade, eu estou trazendo o mês da database, eu estou trazendo o ano da database. Eu estou preenchendo esse cara aqui sem despesas, para assim, acrescentar uma linha. Eu estou preenchendo... Aqui já é outra coisa, aqui já é uma fonte de menu. Entendeu? Então eu vou dar um play e ele vai preencher para mim, ó, todas aquelas informações que a gente viu. Trouxe essa informação aqui, que não está nesse grid, nem está no grid, mas é uma informação que está na AM, mas ele não está sendo disponibilizado aqui na visualização. A loja também não. Esse cliente aqui, que está aqui, ó, esse é o cara aqui, ó, 26. O mês da database e o ano da database. Então você observa que você consegue fazer qualquer coisa. A única coisa que você aqui não consegue fazer, cara, é deixar o grid branco. Porque o que acontece? Pelo menos eu não fiz, né? Aqui, que nem a gente estava conversando. Essa linha, a primeira linha aqui, ela fisicamente existe na tabela. Ela é um registro que existe fisicamente na tabela. Eu fiz, a princípio, sem existir na tabela. Então, ele vinha com essas informações aqui, porém o usuário não conseguia transitar entre os clientes porque ele dava empty form. Porque, de fato, o formulário aqui, no caso, está vazio. Ele tem uma informação no grid, na tabela não tem nada, então ele não deixa eu mudar de linha com a linha vazia. É uma validação. Então, o cara tinha que vir aqui e dar um Enter para fazer um preenchimento físico no grid. Físico assim, né? Ele entender que tem uma linha para incluir nesse grid, nessa tabela. Então, aí eu já fiz a inclusão de todos os registros, vazio mesmo, zerado, só para ele conseguir transitar, porque não são todos os clientes que têm despesa. Se você está numa rotina que você vai obrigatoriamente preencher, talvez você possa deixar isso daí zerado realmente. Porém, quando você para pensar, você não vai conseguir transitar entre os clientes, né? Às vezes você está no 27, por algum motivo você quer vir no 57. Ele não vai deixar por causa do empty form, você vai ter que dar um enter e preencher. Então, funciona assim. Beleza, rapaziada? Então é isso daí que a gente tinha para hoje. Espero que vocês curtam aí, espero que ajude também. Foram algumas informações que para mim foram muito úteis, né? E essa construção aqui também ela é muito interessante, né? Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Tudo isso daqui é da Vue, né? A gente fez todas as amarrações lá, né? Na Model, e aí você faz todas essas criações. Ó. Eu criei uma horizontal box, né? Trazendo o cabeçalho zerado
e o grid com 100% na horizontal box. Aí eu destrinchei uma vertical box com 28 e 72, aí são ambos grids, e eu setei dentro do horizontal box, né, que é aquele primeiro cara, separando 50-50. Na verdade não é o primeiro cara, é uma outra horizontal box de 50-50. Aí o que eu fiz? Eu criei um folder com duas abas, cliente e despesa, e depois disso criado basta você jogar, né? Então dentro da horizontal box, que são essa daqui, int cima, int baixo, eu joguei esses caras aqui, né, no caso as abas, né? Depois a gente vem amarrando todos eles. Ó, a gente jogou a view da CTG no cabeçalho, que está zerado. Esquerda inteira, quando você volta aqui, você vê que ele tem 28% da tela. E é a AM. Int cima. O que seria int cima? Seria dentro da direita inteira, ó, tá aqui amarrado, tá vendo? Dentro desses 72 que tem de direita, a gente tem 50, então, só para a gente voltar aqui, ó, isso daqui é 72% da tela. Você tem ele aqui. A gente tem 50-50, mais duas horizontal box dentro da vertical box, que tem 72. Nós temos esse cara com 50 e esse aqui com 50. Então, na parte de cima dessa horizontal, que a gente colocou como direita inteira, né, então direita inteira é esse cara aqui tudo, e a parte de cima, int cima, está ocupando 50%, eu joguei a view da SZG. E na int baixo, eu já amarrei o folder, entendeu? Então aí a gente não joga mais aqui, porque a gente já jogou o cheat, né, dentro desse cara. Então aqui a gente só amarra itens filho 1 e itens filho 2, que está dentro da aba, né? Só isso, ele está aqui na real, ó, dentro dessa horizontal. E já era. Fica bem interessante essa construção, né? Então é isso aí, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado. E por se tratar de um vídeo, né? Se ficou confuso, dá para voltar e ver. E é isso aí. Peço que vocês deixem os seus comentários aí. Se ajudou, né? Se quer qualquer coisa, manda um e-mail, felipe.pelissari@gmail.com. Segue no Instagram também, a FR Pelissari. Estamos com algumas informações lá. E compartilha o vídeo, cara. Curte, deixa seu comentário. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Forte abraço.